O programa Experiências gostaria de indicar o site Absolute Rio de Marisa Araújo, o Dr. Luciano Negreiros, endocrinologista, ortomolecular, que trabalha com medicina estética e esportiva, o canal Portuguiando, onde Bia e André te ajudam a imigrar para Portugal. Fofa Fest, os melhores eventos, sob o comando de Ilse Rangel, a Fofa. E a nova coleção da La Clava, sempre bonita e sensual. Olá, e aqui é Malu Maciel de volta com vocês para o programa Experiências. E hoje nós temos aqui uma convidada linda, jovem, elegante, chiquérrima. Ela está arrebentando nos palcos com essa peça divertidíssima que você não pode deixar de vir assistir. Com vocês, Juliana Martins. Olá, tudo bom? Adorei a introdução, os adjetivos, muito obrigada. São muito verdadeiros. Obrigada. É um prazer, um prazer. Obrigada a você Obrigada. por estar no programa Experiências. Eu que agradeço, obrigada. Mas, querida, me fala um pouquinho dessa peça que está fazendo o maior sucesso no Teatro Vanucci. O Prazer é Todo Nosso. Bem, O Prazer é Todo Nosso é uma comédia, embora a gente fale sério também, sobre sexo do ponto de vista feminino, sobre a liberdade da mulher, sobre um futuro mais feminino. É uma peça real, né? Tudo que eu conto na peça é real, aconteceu comigo, com as minhas amigas. Eu fui casada há 20 anos, depois que eu me separei, eu resolvi viver várias experiências sexuais e conto tudo isso na peça. Fui juntando com histórias das minhas amigas e conto essas histórias na peça. Mas o que eu falo mesmo é sobre a liberdade da mulher, sabe? É uma peça engraçada, tudo que eu conto é engraçadíssimo, o público ri, se diverte, se identifica. Tudo que eu falo sempre foi permitido aos homens, né? Uma mulher falando que causa tudo isso. Mas o que eu falo mesmo é sobre a liberdade da mulher, sobre a gente poder viver tudo isso sendo boa mãe, boa filha, romântica, boa profissional e gostando de namorar, gente. Qual é o problema? Pois é, a mulher tem que fazer tudo, né? É sobre isso a peça, sabe? Como sempre foi permitido aos homens. Pois é. Então eu falo sobre isso, sobre um futuro mais feminino, sobre uma liberdade para as mulheres, sabe? Sem julgamento, sem... Né? Eu me respeito, eu respeito meu corpo, eu respeito minha casa, eu respeito minha filha. Eu sou monogâmica quando eu tô com alguém, entendeu? Mas quando eu não tô, eu namoro bastante. Qual é o problema? Não, mas você colocou umas piadas nessa peça, apesar dela ter um assunto sério que ela trata, mas a peça é muito engraçada, gente. Ela é maravilhosa. Esse texto é criação de quem? O texto é do Beto Brown, a direção é da Bel Kutner. Mas o texto eu fui vivendo as experiências e fui gravando áudio, e fui contando para as minhas amigas e para os meus amigos o que eu estava vivendo. E as pessoas se surpreendiam muito, primeiro porque eu tenho um jeito delicado, feminino. Tem mesmo. Falando, né, com o linguajar todo sexual. As pessoas ficavam, caramba, não combina. Mas por que não combina, gente? Uma pessoa delicada e feminina também gosta de sexo. É verdade, entendeu? né? É verdade. Então, dar uma esclarecida nisso. É. Então as pessoas se surpreendiam com o meu jeito de falar. Né? Parece que tem que ser assim, para uma pessoa falar de sexo, tem que ser vulgar, escrachada. Tem que andar com mini saia, né? Tem que andar se exibindo. E quem é assim, tudo bem também, pode tudo. Não, mas entendeu? todas Tá nós. tudo certo para todo mundo. Todas somos normais. Exatamente, né? exatamente. Mas assim, então as pessoas se surpreendiam muito e com as histórias que eu contava. Aí eu comecei a pensar, dar uma peça. Né? E aí eu comecei a gravar áudios para mim das situações que eu estava vivendo. E aí as pessoas começaram a me contar as situações, eu fui gravando áudios, eu fui criando material ao longo de alguns anos. E aí na pandemia, né, aí eu conversei com o Beto, que é muito meu amigo, é meu confidente, acompanhou on time tudo que eu estava vivendo. Perfeito, então. E aí passei os áudios para ele, transcrevi algumas coisas e ele dramatizou. Né? Aí ele mudou algumas referências, ele juntou todos os nossos entretextos, né? Aí ele transformou em
em um texto de dramaturgia, um texto de Quer teatro. dizer, a sua história tem a ver com o texto da peça. É 80% a minha história. Que maravilha. Tudo que está lá é real. Eu vivi 80% que está lá. E a gente sente isso. Quando a gente assiste ela no palco, não só você ri, não só você se diverte, mas você também sente que aquilo que ela está falando é verdade e você sente que eu também já vivi isso, eu também já vivi aquilo. Porque tem a ver com a nossa história, com a história das mulheres. E né? a gente optou muito assim, por exemplo, eu não coloquei um relacionamento homossexual na peça porque eu nunca vivi. E eu optei para colocar tudo que eu vivi. Se eu não vivi, alguma coisa que uma amiga minha me contou, que eu poderia ter vivido, entendeu? Porque a peça, você viu, o público reage muito, né? Então eu tenho que estar esperta para né, falar com o público. Se eu não vivi, eu não vou ter aquela esperteza natural de quem viveu. Isso né? é verdade. Então por isso que a gente optou por colocar coisas reais, coisas que eu vivi e o que eu não vivi, eu poderia ter vivido. Né? É verdade. E essa peça estava em cartaz toda quinta-feira aqui no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea, e pelo tremendo sucesso. Agora a gente está fazendo sexta-feira até o dia 26 de maio, 9 da noite, no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea. Que maravilha, é um teatro maravilhoso, eu adoro o Teatro Vanucci. Ah, é legal, eu tô adorando. A peça começou na pandemia. Eu comecei fazendo 0 público presencial, online. Não, você que viu a peça, você viu como eu converso com o público. Nossa! Era 0 público presencial, Gente. 0. Os câmeras não podiam nem rir, porque não podia vazar o som do câmera, do som do câmera no microfone. Então, assim, foi muito difícil, assim. Muito Eu comecei sem vacina, fazendo exame antes da peça. E eu fazia ao vivo, né? Com câmera online, mas ao vivo. E aí depois eu comecei a fazer para para público híbrido. Então eu estou fazendo essa peça há 2 anos e pouco já. Comecei em 2021. Então ela tem toda uma história, né? Sim. Começou online, com público. Eu já fiz para 0 pessoas no teatro, né? Pessoas assistindo dentro de casa. Eu já fiz para 1000 pessoas. Nossa! Né? Então em Natal 1000. a gente fez para 900 pessoas em Natal. Que bacana! Então, assim, é uma peça que me dá muita experiência, né? É um monólogo, eu converso muito com o público, são histórias reais, né? Não é um texto fechado, óbvio, mas o público interage. Então, eu tenho que ter uma presença de espírito muito forte sempre em todas as apresentações. Com certeza. E você, apesar de ser essa jovenzinha que a gente está vendo aqui, mas ela já tem, gente, você tem que ver, anos e anos de carreira, já fez milhões de novelas. Eu comecei na Gata Comeu, o pessoal aí da Jovem Guarda vai lembrar da Gata Comeu. Eu tinha 11 anos na Gata Comeu. Olha! Foi minha primeira novela, em 1985. Aí depois eu fiz Cananga do Japão, um pedaço da Cananga que eu conto até na peça. Eu vi que você fez Cananga, que você fez Riacho Doce, eu vi que você fez várias novelas. Na Cananga, eu vou dar até uma palhinha aqui da peça. Na Cananga eu conto uma história que o meu primeiro beijo, eu comecei a trabalhar com 11 anos. Quando eu tinha 12 anos, eu fiz Cananga do Japão, que foi uma novela que passou na TV Manchete, pra vocês verem como eu sou antiga, né? Eu quase trabalhei na TV Tupi, tá? E aí, meu primeiro beijo que eu dei na minha vida foi na novela Cananga do Japão. Olha! Eu tinha 12 anos e o ator que eu beijei é um ator chamado Carlos Alberto, que na época... Eu lembro dele! Pois é, ele fez uma novela chamada Shake de Agadir, entendeu? Pra vocês ele verem. Era galã. Era galã. Carlos Alberto. Ele casou casado com a Ioná Magalhães. Sim. Pra vocês verem a diferença de idade, tá, gente? Eu tinha 12 anos, ele tinha 61. Mas eu continuo sendo bem mais velha que ela, tá? Ela é jovem, ela tá sendo modesta. Não, bom, eu sou jovem sim, eu tenho 49 anos, mas eu sou jovem. Mas você aparenta 19, nem 20, olha isso, gente, o corpinho, vocês têm que ver, venha ver a peça. 22, muito mais alta do que eu, inclusive. Nossa, mas quando ela sobe naquele palco, eu vejo a plateia, os homens admirando e as mulheres morrendo de inveja. Esse corpinho lindo, não, tá mulheres, de parabéns. não tenho inveja, nós estamos juntas, tá? Estamos juntas. Ninguém tem que ter inveja de ninguém não, tá? A gente tá junto, a gente não briga mais não, tá? A gente pra tem gente que mudar se esse mundo, a gente tem que se juntar. A peça é sobre isso também. É sobre isso, né? É verdade. A peça é sobre isso. Aproveitando a minha gafe. Né? Não é sua gafe, não. Aí é que tá, não é sua gafe, é um ensinamento pra gente, né? A gente cresceu assim, a gente aprendeu que mulheres brigam.
Por uma sociedade patriarcal, né, que querem os homens no comando, é muito melhor se as mulheres brigarem. Não né? é incrível? As mulheres acharem que competem entre si. Então não é gafe, é um comportamento mundial da sociedade. Foi imposto na gente, foi imposto na gente. Então, de repente, daqui a uns 150 anos, a gente vai estar pensando diferente. Eu vejo a diferença com a minha filha. Você tem uma menina também de 20 e poucos anos, né? É completamente diferente. Não, ela entende assim, para ela, a diferença, né, é óbvia. Tudo bem, todo mundo é diferente mesmo. Pra gente entender as diferenças das pessoas, né, a gente ainda não entende muito bem. Para os jovens, todo mundo é bi, tri, trans, o que quiser, e tá tudo certo. E tá tudo certo mesmo, porque cada um é o que quiser. Né? A minha filha fala, mãe, é a opção dele e isso é parte. E eu acho que ela tem toda a razão. Toda a razão. Eu era vista como um ET quando eu dizia exatamente. Isso. O que a gente precisa são de leis que protejam as minorias, isso sim. Né? É isso. Mas já avançamos bastante. Já avançamos bastante. Temos que tomar cuidado para não retroceder. Exatamente. Né? Por isso que você tem que assistir essa peça, para não retroceder, porque essa peça é um alerta. E é mesmo, assim, é uma peça engraçada, tá? As pessoas rolam de rir na plateia, rolam de rir. Mas, no fundo, a mensagem é séria. É séria. Né? A mensagem é sobre isso, sobre um futuro mais feminino e sobre a liberdade da mulher. Como sempre foi permitido aos homens. Entendeu? E você já é atriz, então, desde os 11 anos. E você fez inúmeras novelas e foi protagonista de uma Malhação. Da primeira Malhação. Da primeira Malhação, sim. Que tudo. E você tinha muito essa coisa de assédio em relação aos homens, que a gente está falando desse assunto? De sofrer assédio? Você sofreu muito assédio? Por ser tão bonitinha, tão jovenzinha? Eu conto na peça sobre isso, né? Eu falo sobre isso na peça, eu conto uma situação de assédio que eu vivi na peça. Então ela não vai responder, vocês venham assistir para saber a resposta. Mas já respondendo um pouco, não tinha tanto não, mas na verdade se você pensar bem, um monte de coisa que a gente acha que não era assédio, Sim. Entendeu? Né? Uma pessoa que trabalha com você, com um cargo acima do seu, te chamar de gostosinha, é assédio. Claro que é abuso de poder, não pode. Mas, em 1990 e tal, você não sabia, você quase se sentia elogiada, né? E não é, né? Eu quero ser chamada de gostosinha pelo meu namorado e não por uma pessoa que trabalha comigo. E ainda mais uma pessoa que tem um cargo superior ao meu, entendeu? Então, assim, eu acho Constrangimento, né? Eu acho que muitas coisas que a gente não classifica como assédio são assédio. É verdade. Né? É verdade. Então, que maravilha, querida. Sucesso para você. Muito obrigada. Obrigada pela sua presença eu que agradeço. no programa Experiências. Essa gata linda. Obrigada. Sucesso para você, gente. Ela arrebenta no palco. Olha só, não é porque ela está aqui presente, não. Eu recomendo essa peça de todo o meu coração. Venham. Porque eu vou assistir. Posso falar de novo aqui Pode, eu vou assistir de novo agora. Eu vou ficar para assistir. O prazer é todo nosso. Comigo em cena, direção da Bel Kutner, texto do Beto Brown, todas as sextas até o dia 26 de maio, no Teatro Vanucci, Shopping da Gávea, 9 horas da noite, sobre sexo do ponto de vista feminino, sobre a liberdade da mulher. É uma comédia, mas a gente fala sério e é sobre um futuro mais feminino. Falou tudo! E o prazer é todo nosso. É todo nosso, pessoal. Obrigada, querida. Obrigada, muito obrigada. E obrigada a vocês, gente, pela audiência no programa Experiências, toda quarta-feira, 19 horas, no YouTube de Malu Maciel e do Absolute Rio. E toda quinta-feira, meia-noite, no canal 6 da NET. Um beijo, pessoal! Beijo, beijo. Olá, pessoal! E aqui é Malu Maciel, do programa Experiências. A dica de hoje é Juliana Martins na peça O Prazer é Todo Nosso, em cartaz no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea, toda sexta-feira, 21 horas. Não percam, essa peça é imperdível!